Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma semana a gente aqui estudando, né? E outra coisa que eu ia falar e esqueci, mas vou falar agora de uma vez. Não esqueçam da redação, que a redação ela é avaliativa e eu preciso delas, tá bom? Não deixa de enviar para o meu e-mail, não. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com o texto literário, tá? E eu quero desejar que você tenha um bom estudo hoje, que você se concentre, que você tire a sua dúvida, qualquer coisa eu estou aqui para você me perguntar e eu te responder, tá bom? E que você e a sua família estejam bem guardados também, tá? Então, gente, nós vamos trabalhar com o texto literário hoje, que na verdade a gente não se depara só com o texto literário no nosso dia a dia. Nós nos deparamos com textos não literários e com textos literários também. Lembrando vocês que o texto não literário são os textos mais de cunho informativo, né? Aqueles que eu aprendo alguma coisa com eles, né? Eles me ensinam, é um documentário, um jornal, é uma revista de esporte, são textos não literários, que eles não têm literatura, eles têm o quê? Informação para passar para cada um de nós, as bulas de remédios, né? Os outdoor, quando estão passando alguma coisa, alguma informação para a gente. Na verdade, o texto não literário, ele vai ter mesmo a função referencial da linguagem, que é essa função de informar, de trazer conhecimento para a gente. Agora, o texto literário, não. O texto literário é um texto mesmo do campo da imaginação humana. Eu até coloquei, ó, faz parte do campo da imaginação, ou seja, ele faz parte do campo da imaginação humana. Toda vez que se há uma criação de alguém e aquele texto ele não é real, ele foi criado por alguém, esse texto é literário. Só que o interessante, como a gente vai ver aqui, ó, o texto literário, ele pode ser escrito tanto em poema quanto em forma de prosa, né? Isso é bem interessante, porque toda vez que as pessoas, assim, a maior parte das pessoas pensa no texto literário, já imagina assim, poesia. Ah, fulano vai fazer um texto literário, vai fazer uma poesia. Não, o texto literário ele pode ser tanto um texto poético, quanto ele pode ser também uma narrativa, um texto em prosa, ele pode ser um comercial. Vocês já viram o comercial da Coca-Cola no final do ano? É literalmente poético, gente. Quando a gente olha aqueles ursinhos lá, fazendo aquelas coisas, o garoto entregando uma Coca-Cola para outro, isso é texto, isso é poesia, isso é poético, né? Então a gente vê muito claramente isso no nosso cotidiano, no comercial também de televisão, quando vai fazer um comercial bacana. Antigamente tinha muito comercial, hoje a gente tem pouco, né, gente? Mas os comerciais do Danoninho, trocar o Danoninho por um chumbinho, mais ou menos assim, pipoca e guaraná, e aí as músicas eram totalmente poéticas, né? E essas músicas elas trabalhavam com o quê? Com o texto literário, com o texto imaginário, mesmo que ele fosse real. A intenção era outra. Tá, gente? E aí, o poema vai trabalhar com as estrofes. Esse vídeo que a gente vai fazer, ele é curto, tá, gente? Porque é uma matéria tão curtinha. O poema, ele vai trabalhar com as estrofes, ele vai trabalhar com os versos, ele vai ter as rimas, vai ter a metrificação, que é aquela composição que a gente faz com as sílabas poéticas, dividindo as sílabas poéticas, fazendo a escansão dos versos. Nós vamos ter isso tudo aí dentro do texto literário quando se trabalha o poema. Também não podemos esquecer das figuras de linguagem, as metáforas, as antíteses, as comparações. Tudo isso vai estar muito pertinente dentro do texto literário em forma também de poema. Não que a prosa não vai ter essas figuras, pode aparecer também, né? Mas a gente vai ter isso muito bem mais claro dentro dos textos de poemas, tá? E não pode se esquecer que o poema também às vezes pode ser escrito em forma de prosa, né? Quando você faz uma descrição de uma situação, né? Você descreve bem, quando você descreve uma situação, um lugar, só vai trabalhando com você mostrando esses lugares aí, mas de uma forma muito pessoal, né? Muito seu interior olhando para aquilo. É a mesma coisa você sentar na beira da praia, na pedra de uma cachoeira e começar a falar sobre aquele lugar ali, da beleza que tem ali, do que você vê ali. Você está fazendo um poema, mas ele pode ser escrito em prosa.
tá? Então não quer dizer que poema tem que ser só escrito em forma de verso, não. Ele pode também ser escrito em forma de prosa. E a gente tem também dentro do texto literário a prosa. Geralmente a prosa é formada por frases e parágrafos, né? Para a gente entender que esse texto é um texto em prosa, esse texto é um texto em verso. Mas para eu sacar bem o conteúdo, para eu entender bem se aquilo ali é só um texto em prosa, ou se aquele texto em prosa é uma poesia, é necessário que eu leia. Né? Tudo depende muito da minha leitura diária. Não adianta eu querer descobrir um texto, desvendar, desnudar um texto só em olhar para ele. Eu não sei o conteúdo, não sei o que está ali dentro. Né? Então, você precisa ler. Tem gente, por exemplo, acho que foi Drummond, se eu não me engano, ele pegou uma notícia de jornal e transformou aquela notícia de jornal em poema. Né? Então, ou seja, antes dele ter sido poema, ele foi um texto informativo, foi um texto não literário. Né? Mas só que dentro da prosa, gente, a gente vai entender que nós vamos também trabalhar com figuras de linguagem. A plurissignificação das palavras ela vai estar muito pertinente dentro do texto em prosa. Por causa de quê? Porque o autor, o poeta, o escritor, ele vai pegar a palavra do cotidiano, a palavra do dia a dia, e vai transformar essa palavra trazer um novo sentido para ela, ou seja, vai trazer a plurissignificação, ela vai existir, ela vai ser pertinente nesse momento, entendeu? Porque eu posso transformar uma palavra que ela tem um sentido, dentro do meu texto ela passa a ter outro sentido, né? Então isso que é bacana. Lembrando que a prosa, ela marca muito também as narrativas, né? As narrativas ficcionais, aquela coisa toda. Então, pessoal, hoje a matéria de hoje, o nosso conteúdo de hoje, ele é fácil, nossa aula hoje de vídeo ela é curtinha, tá? É sobre verso e poema, e aí, poema e prosa, né? Dentro do texto literário. Eu quero que vocês deem uma olhadinha lá no livro de vocês para ver as atividades. Quem não fez, façam as atividades. Eu já vou abrir o Meet, tanto para corrigir a atividade, quanto para dar uma revisada com vocês, para ver se vocês ficaram com alguma dúvida. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até daqui a pouco.